Amados, bom dia. Hoje é dia 6 de maio, é quarta-feira, e continuamos aqui a nossa reflexão e temos estado a refletir no texto de Atos capítulo 5, os primeiros 11 versículos, onde está presente a história de uma família, a família de Ananias e Safira. Uma história difícil, mas que nos é importante para compreendermos um pouco melhor como é que o nosso Deus é, como é que Ele age, quais as expectativas dele para a nossa vida. O texto que temos tido como texto base para este ano, de 2 Coríntios capítulo 2, no versículo 15 diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Ou seja, o nosso bom aroma tem que primeiramente chegar a Deus. Se Ele que conhece os nossos corações, Ele que sabe tudo, Ele que conhece todas as coisas, Ele que sonda o nosso coração, Ele que vai discernir verdadeiramente o aroma que sai da nossa vida, não identificar Jesus presente, tudo o resto que nós possamos fazer e o que possamos pensar e o que possam dizer sobre nós não vale rigorosamente nada. E por isso o foco está no nosso coração. A mesma coisa feita por duas pessoas. Uma com um coração sincero e com bom aroma de Cristo. E outra feita por outra pessoa que não tem o bom aroma de Cristo. Embora o ato seja o mesmo, não tem para com Deus o mesmo significado. Pode ter para aqueles que estão de lado, pode ainda que aparentemente serem semelhantes, mas não tem para com Deus. E se não tem para com Deus, será rejeitado por Ele primeiramente e mais cedo ou mais tarde irá evidenciar-se nas nossas vidas, também nos nossos relacionamentos aqui horizontais. O ambiente da igreja lá em Jerusalém era um ambiente de interajuda e eles tinham uma prática que está descrita entre muitas outras coisas, que era venderem algumas coisas, algumas propriedades e darem o valor da venda para a igreja para suprir necessidades daqueles que não tinham. E o versículo 1 do capítulo 5 diz que Ananias e Safira venderam uma propriedade. Venderam uma propriedade. Mas o versículo 2 vem, então, denunciar um problema do coração deles. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositando aos pés dos apóstolos. E aqui está o problema. Vender propriedades e dar parte do valor para ajudar os mais necessitados era algo que poderia ser muito bom. Mas havia um problema no coração daquele casal, daquela família. E aquele problema, segundo Pedro, que Lucas registra no versículo 3, aquele problema foi semeado no coração deles por Satanás. Ele foi quem semeou no coração deles este desejo, esta vontade de não serem leais, verdadeiros, sinceros com Deus. E como bem sabemos, isso é um erro tremendo, porque Deus conhece muito bem os nossos corações. Ele sabe muito bem o que está a passar nos nossos corações. E já agora é bom lembrar que Satanás, nesta história, não é o culpado da decisão. Quem tomou a decisão foi Ananias e Safira, foi o casal. Satanás faz aquilo que sempre faz, semeia e depois está nas nossas mãos decidirmos fazermos e cedermos a essa tentação dele ou não. E eles cederam. E de facto podemos perceber que este casal, infelizmente, embora estivessem inseridos num ambiente onde o bom aroma de Cristo era uma evidência, embora no início tivessem tomado uma boa decisão, deixaram corromper o seu coração e pecaram. Os versículos 4 e 5, ou melhor, o versículo 4, é evidente quando Pedro descreve que eles não tinham que dar o dinheiro, eles não tinham sequer que vender a sua propriedade, eles não eram obrigados a fazer isso. O que eles não podiam deixar de fazer era serem verdadeiros, sinceros e honestos e fiéis para com Deus. E foi isso que
Não aconteceu no caso de Ananias e Safira. Eu creio que aqui, neste ponto, é muito importante nós pensarmos, à luz deste texto, e lembrarmos que não há nada que nós possamos fazer que Deus não conheça no nosso coração a motivação e a razão pela qual estamos a fazer. Não há nada. O Salmo 139, lembrávamos isso no domingo, é muito claro. Deus conhece as nossas palavras mesmo antes de nós as preferirmos. Ele conhece e sonda o nosso coração. Não há como ser hipócrita com Deus. Isso é um erro tremendo, é não conhecer Deus. Este Deus que nos ama, este Deus que nos providencia, e agora neste caso aqui, os recursos que Ananias e Safira tinham, este Deus que é a razão de todas as coisas existirem, conhece o nosso coração. E importa aqui não esquecer que Ele conhece o nosso coração. E por isso eu creio que faz sentido nós questionarmos no nosso coração, na intimidade com o Pai, o que é que anda a acontecer lá no nosso coração. E provavelmente, em muitos momentos, todos nós já cometemos este erro e precisamos de ir aos pés do Pai, precisamos de o buscar, precisamos de depender dele, para que, de facto, lá no nosso coração seja o lugar onde aconteça o maior milagre da nossa vida, que são corações transformados pela presença do Senhor Jesus Cristo, que emanam a bom aroma de Cristo e que tudo o que fazem por uma boa e excelente razão. Uma quarta-feira muito abençoada para todos e que o Senhor continue a derramar a sua graça, a sua presença transformadora nos nossos corações. E querendo o Senhor, nos encontramos por aí.